A paz do Senhor Jesus, seja muito bem-vindo, meu irmão, a mais uma aula. Primeira aula da terceira matéria. Hoje nós estaremos estudando sobre missiologia, a matéria que vai estar estudando, ele vai estar falando, sobre as missões, sobre o que é missão, sobre o missionário, sobre tudo que envolve esse termo, missão. Mas antes da gente dar início à nossa aula, vamos fazer uma rápida oração, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de poder compartilhar da sua palavra. Feche seus olhos e ore comigo. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, por nos conceder, Senhor, compartilhar um pouco mais daquilo que o Senhor apresentou para nós ao longo dos séculos. A tua palavra, que vive e que reina e que é eterna, que nunca passará. Pai, nós nesse momento adentramos na tua presença e te pedimos, Senhor, que abra a porta da palavra sobre a minha vida e que abra o entendimento de cada um dos meus irmãos que irão ouvir essa mensagem, para que possam verdadeiramente compreender aquilo que o Senhor falou através dos seus profetas, através do Senhor Jesus, através dos apóstolos e de cada testemunha que de lá até aqui se colocaram diante da tua presença, para que a gente pudesse chegar aqui e continuar compartilhando daquilo que o Senhor já falou. Que em nome de Jesus, o teu nome, a tua graça, a missão com que o Senhor nos envolveu, ela venha a ser verdadeiramente efetuada para a glória e honra do nome do Senhor. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Sem mais delongas, só trazendo um lembrete, para você que não tem o nosso material, ele é importante para que você acompanhe numa sequência lógica, tudo aquilo que a gente está ensinando aqui. Isso aqui é bom e vai servir. A gente falou sobre isso muito na primeira matéria, Educação Cristã, para que você possa instruir a sua família, os seus liderados no seu ministério, para que você também possa capacitar outras pessoas, e por um valor muito simbólico. São 2 livros, no curso básico, em teologia, 5 matérias em cada um, e ao final você recebe credencial de teólogo, como essa aqui, que é certificada pelo Sistema de Ensino CEIA, que é o nosso fornecedor do material, e o certificado, que é emitido justamente por eles, que eles que nos enviam esse material, com a listagem das matérias que você acabou fazendo aqui no Sistema de Ensino CEIA, através da nossa escola. Sem mais delongas, o valor, como eu havia mencionado, é um valor simbólico, porque o objetivo da gente é edificar, criar, gerar discípulos verdadeiros. Discípulo é aquele que aprende e que serve com aquilo que aprendeu, e propagar cada vez mais o Evangelho do Senhor. O nosso intuito é esse. O valor de todo esse material aqui, justamente com envio, com certificado, com credencial teólogo, os 2 livros, vai estar custando R$380, para qualquer pessoa em qualquer lugar no país. É basicamente isso. Então, bora lá para a aula. Você que tem o nosso material, abra aí rapidamente o seu material na página 66. Vamos fazer aqui uma breve introdução, acerca daquilo que já está escrito aqui. É um material muito bom porque ele é muito enxuto, direto ao ponto, para que a gente não fique perdendo tanto tempo com muitos termos, nem tampouco sem entender, Algo que vai estar sempre nos levando a uma melhor compreensão realmente do que nós estamos tratando. Hoje, a missiologia, que é a matéria, a terceira matéria, e essa matéria, ela é uma matéria que tem por objetivo, estudar as missões, levar a fundo o entendimento sobre missões. É um termo muito utilizado nos nossos dias. É um termo que ele circula a todo momento, em todo lugar. E não só nos termos de igreja, mas em muitas coisas. Mas vamos lá para a introdução. Você que tem o material, página 66, 66. Missiologia é a ciência que estuda as missões, como eu já comentei. A palavra missão literalmente significa incumbência. Este termo se adapta perfeitamente a todos os cristãos que receberam de Jesus Cristo a incumbência de evangelizar o mundo. Marcos 16:15. O versículo-chave, em que se caracteriza a palavra missão, qual é a base bíblica para essa palavra missão? Existe essa palavra missão na Bíblia? Ela existe, essa palavra missão. Mas ela em si mesma não é um nome próprio. Ela é uma ação que deve ser executada. Vamos entrar mais a fundo aqui, nessa questão aqui, desse termo missão, para a gente voltar para a missiologia. A missão, a origem dela, ela vem do latim. Ela diz respeito à ação de enviar. O latim era a língua romana, na época de Jesus ali, era a língua que estava sendo falada, porque os romanos haviam tomado
muitos países, muitas cidades no mundo inteiro. Eles agora eram quem dominava o mundo, os romanos naquela época de Jesus. E daí, né, através dessa língua, que era a que era mais falada, inclusive também era falada lá entre os judeus, surgiu esse termo, né, missões, veio do latim, que quer dizer, né, enviar. Missionário, em palavras melhores para que você entenda, é um encarregado de executar uma missão, encarregado, um enviado para executar um determinado serviço. Dentro do que nós estamos estudando teologia, o que é um missionário dentro da teologia? Ele é uma pessoa que foi enviada por Deus para executar um serviço, né? E dentre os serviços para Deus existem vários. A gente vai continuar, né, esse diálogo e esse estudo no decorrer da matéria, você vai compreender melhor. Só queria que você entendesse mais ou menos assim, nessas palavras mais claras, que missão é um termo de envio, né, encarregar alguém, né, como por exemplo, né, ter uma construção. Não vamos construir um prédio, não, preciso de um encarregado, alguém que vai organizar, né, as turmas ali, o serviço, como é que vai, você já ouviu, né, encarregado de turma, não só na área de construção civil, mas em muitas outras áreas, né, é aquela pessoa que foi encarregada daquele serviço para fazer aquele tipo de coisa ali. No caso das missões aqui que está em questão, Marcos 16:15, pessoas incumbidas, né, pessoas encarregadas de propagar a palavra de Deus. Missão é propagar o Evangelho de Jesus Cristo. E a gente vai melhorar essa compreensão. Agora voltando para a matéria, né? Nós estamos estudando a terceira matéria, né? A primeira matéria foi a educação cristã, a segunda a martiologia e essa terceira agora missiologia, né? Vamos lá compreender melhor ela. Ela é uma disciplina, né? Uma ciência, né, interdisciplinar, né? Ou seja, ela abrange várias matérias dentro de uma só, né? Como por exemplo, esse livro aqui, ele tem 5 matérias, ou seja, é um livro, mas tem 5 matérias. A missiologia é mais ou menos isso. É um estudo aprofundado, mas que dentro desse estudo que a gente vai fazer aqui agora, tem pedaços de várias matérias, né? Porque é um conjunto de conhecimentos e práticas, né? De elaborações de termos, de situações, de locais, de fatos históricos, ou seja, por isso que abrange várias matérias, porque além da parte bíblica, tem a parte histórica, geográfica, social, cultural, enfim, que vai além do que nós aprendemos na palavra de Deus, e por isso que ela é uma matéria muito importante, porque ela nos ajuda a compreender melhor o objetivo das missões nos dias de hoje, atualmente, né? Como ela foi feita ao longo dos séculos até chegar aqui, né? E que missão, né, desde o original até aqui foi estabelecida por Deus para nós. A gente já viu uma boa parte dela lá no livro de educação cristã, que uma grande missão Deus incumbiu as famílias inicialmente, né? Deus entrar em contato com o homem, Deus criou o homem para se relacionar com ele, para conversar com ele, para viver juntamente com ele. E passou a família a responsabilidade de educar e ensinar cada coisa que o próprio Deus ensinava para eles. Só que a família relaxou e acabou entregando seus filhos, as suas gerações, na mão do inimigo, né? Depois da queda de Adão e Eva, pelo fato de ter gerado várias consequências, como a gente viu na matéria da martiologia. Você consegue perceber a importância da sequência nos ensinamentos? Portanto, eu também quero trazer um alerta para você que você continue até o fim desse curso, que você vai ser muito abençoado, além do que já é. Por quê? Porque você vai adquirir compreensão melhor de cada coisa. E tem muitas coisas que não chegaram na sua vida simplesmente porque você não compreendeu. No momento que você compreender, Deus ele vai lhe dar aquilo que você necessita, aquilo que você precisa, o desejo do seu coração. Mas você precisa realmente compreender a fundo aquilo que Deus quer colocar no seu coração, quer colocar na sua vida de maneira clara. Não só para você receber, mas para você levar para alguém. Porque tem algo dentro de você
Já que a gente está falando de missão, tem algo dentro de você que outra pessoa está precisando nesse exato momento. Só que é necessário uma compreensão melhor sua para que você aprenda a melhor maneira de passar isso para ela, para que ela também seja alcançada pelo Senhor e a gente viva em comunhão juntamente com Ele. Voltando aqui, né, dentro, né, dessa matéria missiologia, nós podemos ver, né, algumas matérias históricas, né, éticas, ciências da religião, e que também traz assim algumas matérias seculares, né, como por exemplo antropologia. Antropologia é uma matéria secular. Mas, irmão Lucas, mas não tem antropologia também? É antropologia bíblica. Ou seja, são várias correntes de antropologia que existem, né? Tem a bíblica, que é aquela que a gente estuda com base na palavra de Deus, com base naquilo que Deus falou da criação do homem. E tem aquela mundana, não é, que tem suas teorias do evolucionismo, que o homem veio do macaco, lá se vai, enfim. Aquela história de Big Bang também tem essas heresias aí, né, relacionadas, né, quando comparadas com a palavra de Deus. Porque imagine que estrondo, né, Big Bang, um papoco criou tudo quanto é perfeito que nós vemos, né, como por exemplo nós mesmos, todo o sistema, tudo aquilo que está bem organizado na gente, um papoco foi capaz de criar. E por que não um Deus que criou, entendeu? Por isso que nós estudamos antropologia bíblica, para que a gente possa combater essas heresias. E quem mais sofre com isso são os nossos filhos nas escolas. Pasme, realmente eles sofrem porque eles não sabem como responder. Por isso que é importante você estudar cada vez mais, para que você prepare o seu filho para ele se defender, né? Não para sair atacando os outros, nem para ser melhor que os outros, mas para se defender. Quando alguém maldoso, principalmente adulto, quiser usar da sua maledicência e oprimir o seu filho, ele pode se frustrar, criar um bloqueio ali e ter sérios problemas durante a vida, né? Por isso que é importante a gente ter conhecimento para que a gente possa também instruir os nossos filhos. Além disso, isso é uma ordenança divina que veio desde lá do início, só para lembrar você. Mas nesse meio aqui, né, nós temos dentro da missiologia, né, essa mistura, né, dessas matérias, essa quantidade, para que a gente possa ter essa compreensão melhor. De todas as matérias estudadas no seminário, né, você vai fazer um seminário para ser um pastor, um padre, alguma coisa desse tipo. Missiologia, né, é a única matéria que leva o estudante ao campo da ação. Ela não é uma ciência simplesmente para ser aprendida, é uma realidade que deve ser vivida. Por que ela é a mais importante? Porque ela não é só para você aprender, é para que você compreenda e vá fazer. E vá começar a agir, você tem que fazer isso. Missiologia, essa matéria, ela é feita, é para isso, não é simplesmente para você adquirir conhecimento e ficar aí dentro da sua biblioteca mental com mais conhecimento, mais um livro para conta dentro da sua biblioteca mental. Não, a intenção dela é fazer com que desperte em você o desejo de fazer aquilo que Deus já colocou em você, para você fazer. Você tenha clareza disso, para você compreender sua identidade e o serviço que Deus determinou para a sua vida. Porque tem pessoas que dependem desse serviço seu. E você vai perceber, com o passar, né, dessa aula, né, que tem coisa boa dentro de você que outra pessoa precisa nessa hora. Tem fruto que vai sair de você que alguém está esperando só você liberar para comer. Imagina agora um mendigo na rua, embaixo de um pé de manga. E de repente aquele pé de manga dá uma manga. Ele está lá 2 dias com fome. Como é que ele vai se sentir? Feliz, alegre, saciado, né? Servido. Porque o pé de manga deu manga para ele. O pé de manga não deu manga para o próprio pé da fruta comer ela, né? Você já viu algum pé de manga comer manga? Não. Ele dá manga para outros. Sejam homens, sejam animais. Enfim, é alguém que se favorece do fruto da árvore e não a própria árvore. Nós precisamos entender isso, que nós devemos, é um dever nosso,
dar frutos. E esses frutos vão servir para as outras pessoas, para quem a gente convive, para quem a gente compartilha, para quem está ao nosso redor e para aqueles que o Senhor quer que a gente vá até eles, né? Seja em determinada missão, como por exemplo Ananias. Ananias estava orando, Jesus foi lá na casa dele e disse: olha, Ananias, vá ali em Damasco, na rua assim, 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 tem um camarada desse jeito, que foi o caso do apóstolo Paulo, né? Quando Jesus decidiu chamar ele. Ele estabeleceu uma missão para Ananias. Ananias, você vai sair da sua casa, você vai lá. Mas, Senhor, logo ele tá com as cartinhas lá para me matar. O Senhor quer me colocar no... É exatamente isso. Eu não falei para todos vocês que vocês seriam como ovelhas no meio de lobos? Então, é esse tipo de situação que eu chamei vocês. Em alguns momentos vai acontecer isso, mas não se preocupe não, Ananias. Não vai acontecer nada com você não. Porque eu chamei ele para ser uma bênção para mim, né? E ele vai ser. E aí Ananias não questionou mais. Ele fez aquele primeiro questionamento porque é normal, como um ser humano, né? Saulo saiu de lá, de Jerusalém, com carta para matar. A notícia havia se espalhado. As pessoas estavam com medo. Ananias era um daqueles que poderia ser morto. Ele fez o primeiro questionamento, mas ele não insistiu no questionamento. Você percebe isso, né? Que quando você é enviado, quando você recebe uma missão do Senhor, você não precisa temer, não precisa ter medo, porque o Senhor se responsabiliza pela sua vida. Mas Deus, Ele estabeleceu missões diferentes para cada um de nós. Alguns, ela vai ser parecida, mas muitos de nós é muito diferente a missão de cada um. E a gente vai continuar falando disso e vai perceber ao longo dessa matéria, né? Ela vai ser uma matéria que vai ser um pouco mais extensa, mas que vai ser tão gratificante ao fim dela que você vai estar se sentindo já outra pessoa. Você já vai ser transformado por essa palavra. Pode ter certeza disso, né? Mas vamos lá continuar. Continuando aqui na página 66 ainda, né? O estudo dessa matéria, né, como já falei, o objetivo dela é fazer com que você vá para o campo da prática, não somente do conhecimento, né, adquirir conhecimento, não, é para você agir, para você ir lá. Se você ainda nunca despertou, dá um interesse pela missão, é importante você lembrar o seguinte, né? Você é fruto de missão. Nós aqui no Brasil somos fruto de missão. Pessoas saíram do outro lado do mundo lá e vieram para cá com aquele ardor no coração, justamente para propagar essa palavra que a gente hoje está colocando em questão, está aprendendo, está ensinando, enfim. Alguém que recebeu um encargo missionário, uma chamada missionária da parte de Deus e acreditou e veio para essa nova terra, que era o Brasil, e propagou, fez aquilo que o Senhor colocou no coração, ensinou para essa pessoa. E ela veio e nos trouxe e chegamos até aqui, né? É importante a gente ter esse entendimento que a gente é fruto disso, né? Alguém foi despertado pelo Senhor e decidiu obedecer, atravessou fronteiras, barreiras e chegou até aqui. E nós devemos dar continuidade a isso, na questão de levar aonde ainda não chegou, né? A gente precisa compreender que a gente, de todas as formas possíveis, a gente deve contribuir para que a missão aconteça. Perceba, às vezes você não pode sair, você pode ter vamos lá, você é um funcionário efetivo, é alguém que já está com a idade avançada, enfim, você é alguém que não quer sair tanto da sua região e que ainda não recebeu do Senhor uma missão de ir para fora, para algum lugar, para fazer as missões. Mas pode ser que o Senhor, dentro das missões, decidiu abençoar a sua vida financeiramente para você servir de bênção para aquele que vai. Ou seja, você contribuir financeiramente. Como, por exemplo, tinha Joana, mulher do procurador de Herodes, a mulher de Cusa, e algumas outras mulheres, né? Está lá em Lucas, no capítulo... Veja aqui rapidinho. Lucas, no capítulo 8. Vamos lá do versículo 1, capítulo 8 de Lucas, versículo 1, 2 e 3. Aconteceu depois disto que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele,
e algumas das mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidades, Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes e Susana, e muitas outras que o serviam com suas fazendas, ou seja, o serviço delas, dessas mulheres aqui, Joana, a mulher de Cusa, Susana e essas outras, ali que a palavra não fala, o nome dessas outras, elas serviam, né? Ou seja, serviam a Jesus e aos 12 com o dinheiro que elas tinham, com as riquezas que o Senhor proporcionou para a vida delas antes de Jesus e os discípulos começaram o ministério. A partir do momento que Jesus iniciou o ministério dele, de propagação da palavra, a missão de gerar salvação, tanto em Israel quanto fora de Israel, né, em todas as nações da terra, era necessário fazer uma divisão de tarefas. Antecipadamente, Deus abençoou essas mulheres, deixou elas ficar bem, viver bem financeiramente. Mas o objetivo de Deus não era simplesmente para dar uma vida boa para elas, mas para que, nesse momento aqui, elas compreendessem, e elas compreenderam. E elas fizeram isso. Elas fizeram realmente aquilo que Deus colocou no coração delas. Porque, você imagina lá, Jesus agora está desassistido, os 12 também. Como é que vai dar continuidade à missão da salvação? A missão da propagação do evangelho do reino, né? Porque no versículo 1 vai estar falando, eles estavam de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Que essa é a missão da igreja. Essa é a nossa missão, como igreja. Pregar, anunciar o reino de Deus em todos os lugares. E veja que Jesus estava na frente, fazendo o serviço, para dar exemplo. Depois ele enviou os apóstolos, e os apóstolos outros discípulos, e por aí foi levando até chegar aqui, onde nós estamos. E continuaremos pregando, anunciando o reino de Deus no meio dos homens, até o dia que ele volte e execute, né, o complemento da sua obra. É que ele arrebate a sua igreja, realize seus julgamentos, julgamento lá no céu, para os que foram salvos, e o juízo aqui na terra, para aqueles que não foram salvos e que decidiram não estar com ele, né, se voltaram contra, não creram nessa palavra viva, provada e confirmada, não só por Deus, mas por anjos, por homens, por demônios, por muitas fontes foram confirmadas. E nisso, essas mulheres, elas cumpriam aqui parte do seu chamado, que é exatamente o que a gente está falando. Às vezes você não é um missionário, mas você pode auxiliar dessa maneira, né? Contribuindo, sendo contribuinte das missões. Às vezes na sua igreja, na sua região, tem algum projeto missionário, contribua, colabore, né? Seja alguém que está ativo na cooperação com os serviços que o Senhor ele estabeleceu. Enfim, a missão, ela deve estar de maneira bem clara na nossa mente para que a gente possa colaborar com ela. Tem um termo que nas igrejas evangélicas se usa muito, é que missão se faz de 3 modos. É indo, ou seja, o missionário que vai para o campo, contribuindo, né, que é com dinheiro, e orando. Aí, se você não dá dinheiro e você não vai, você ora. Oração é uma coisa universal para todos nós seres humanos. Ela já é universal para todos nós. Agora, essas outras duas, elas são específicas. A uns Deus dá o dinheiro das condições financeiras e a outros Deus dá a capacidade para executar a tarefa. Justamente para gerar discípulos, porque o ID não é simplesmente para você sair dizendo meia dúzia de palavras e a pessoa se emocionou e ela não entendeu, não compreendeu claramente e simplesmente dizer que aceita e daqui a pouco está voltando atrás no seu caminho. Não, é realmente ir e gerar discípulos. Um verdadeiro missionário, ele faz isso. Ele consegue realizar esse serviço. Quer dizer, então, todo mundo que esse missionário vai pregar vai virar crente, vai crer em Jesus e tal. Não. Ele recebeu um serviço para ir lá. Perceba, o que Deus manda ele fazer é o que ele vai fazer. O que Deus ordenou especificamente no coração dele é aquilo que ele vai fazer. O restante é o Senhor quem faz. Às vezes Deus, ele alerta várias pessoas porque Deus não força ninguém. Mas para que ninguém seja tido por inocente. Porque o Senhor falou na sua palavra, né? Seja lá por quem foi. Um missionário, um apóstolo, um discípulo, pelo próprio Jesus, enfim. Tiveram oportunidades. E o que Deus quer é que a palavra seja pregada. A nossa incumbência é pregar, não é convencer as pessoas. Convencer é o papel do Espírito Santo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, que é Jesus, e do juízo, que é o que vai ser executado quando a porta da graça se fechar. Né? E a nossa missão é tornar isso o mais claro possível para as pessoas. Né? De que o pecado é real, o problema que o pecado causou é real, mas que nós temos uma justificação através de Jesus, um pagamento, como a gente estudou na martirologia, alguém que se doou para pagar a conta que a gente não dá conta de pagar sozinho. Não tem como a gente conseguir pagar essa conta.
e que essa pessoa, esse Salvador, ele está vivo, ele vive e reina. A gente precisa deixar os caminhos o mais claro possível para as pessoas. Isso é que é fazer missão, cada um de uma maneira. E só faz missão, né, que atingiu a consciência do ser e saiu, né, daquela modo mecânico do ter, né, que ser alguém é melhor do que ter alguma coisa. É o que Jesus sempre ensinou. Ajunte tesouro no céu. Esteja preocupado com o que você faz para lá, para o céu. Não ajunte tesouro na terra. Que na terra traz, ferrugem, come. Enfim, está na sua mão, mas daqui a pouco pode não estar mais. Ah, o Senhor permite, permite. Ele permite Jó perder tudo. E de João, quando subia para o templo, que o mendigo pediu dinheiro na porta do templo, eles dois disseram que eles tinham dinheiro. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho lhe dou. Eles eram cheios do Espírito Santo, mas não tinham riqueza. Nem Pedro, nem João. E João era um dos mais chegados, né, a Jesus. Era um dos mais íntimos de Jesus. Puderam dizer que dos 12 ele era o mais íntimo do Senhor. E perceba, ele não tinha riquezas. Mas ele era cheio do Espírito Santo e da revelação de Cristo. Quanto mais íntimo, mais coisas o Senhor revela. Perceba isso, entenda. As Escrituras, elas mostram isso pra gente. Se dedique a conhecer cada vez mais o Senhor, a se entregar para Ele. Para que Ele faça grandiosas obras na sua vida e através da sua vida. Para que você entenda quem você é. Porque se você entender quem você é, você já vai executar a missão, não pelas coisas que você acha que precisa ter, mas por quem você já é. Por aquilo que Deus já colocou em você, né? A gente se pega na nossa caminhada em muitos momentos, eu digo por experiência própria, e não somente eu, mas muitas pessoas, né, milhares de pessoas, quando no início da sua fé, né, a gente acha, tem uma tendência, isso é uma tendência da nossa carne, o nosso inimigo, por falta de conhecimento e compreensão da gente, o inimigo se aproveita, né? A gente acha que se a gente tivesse um cargo melhor, ou um carro, uma casa, uma condição financeira melhor, tal, executaria a missão melhor. E, infelizmente, isso não é uma realidade. Porque, veja, Davi não era guerreiro, Davi estava no pasto, cuidando de ovelha, e de repente ele foi chamado para ser rei. Davi não tinha instruções de como, né, cuidar de um castelo, de como cuidar de uma cidade, né, de um país, o povo de Israel. Davi não tinha esses conhecimentos e as ferramentas, né? Ele precisava de ferramentas, carruagem, né, um monte de coisa. Não, mas Davi não tinha aquela vontade de ter luxo, aquelas coisas todas no seu coração. Que, por exemplo, quando Samuel ele foi lá e ungiu Davi como rei, Davi poderia começar a pensar nesse tipo de coisa. Ah, vou ser um bom rei se eu tiver um carro de última geração. Eu vou ajudar a cuidar do povo melhor se eu tiver tantos soldados com tais ferramentas, tá? Davi não estava se preocupando com esses detalhes de ter algo para poder executar sua missão. Mas ele se preocupava em ser uma pessoa melhor. Senhor, como é que eu vou guiar esse povo? Perceba que é diferente a conversa. Não é de quantos carros eu preciso, de quantos, né, enfim, utensílios e tal. A conversa era diferente. Senhor, o que eu preciso aprender para que eu possa andar retamente diante do povo? Andar retamente diante do Senhor, para realmente no seu tempo eu realizar a sua vontade. O que eu preciso? Ele foi aprendendo com o tempo. Deus foi dando experiências para ele. Experiências em dificuldade mesmo. Ursos, leões, muitas situações. Né? Na palavra de Deus ela vai nos falar no Novo Testamento que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Também fala lá que a tribulação produz paciência, a paciência, experiência e a experiência, esperança. E essas são as coisas das quais nós precisamos. Mas veja, começa por tribulações, começa por momento difícil, por situações adversas. E, diga-se de passagem, todo missionário tem uma vida tribulada. Porque por muitas tribulações ele precisa passar. Mas no final de cada prova, ele sai dela uma pessoa mais paciente. O verdadeiro missionário, que ele realmente foi chamado por Deus para executar aquilo que Deus colocou em seu coração. Ele realmente consegue compreender e sair daquela situação no final uma pessoa que é mais paciente. Não é ter paciência, é ser paciente. Durante muito tempo em nossa vida, eu não falo só de mim, mas em termos gerais, irmão, a maior parte dos seres humanos não tem paciência, não é paciente. Ser tranquilo, calminho é uma coisa, não confunda as palavras. Paciente, ser paciente, é naquele momento que o seu inimigo está na sua frente.
né, como Judas, que era amigo e naquele momento se tornou inimigo, está na sua frente para lhe dar um beijo no rosto e você sabe disso. E mesmo assim, você olha com um olhar de misericórdia, porque você se preocupa com a alma dele. E você não gostaria de estar na pele dele, porque estaria sendo usado pelo inimigo. É isso, é ser, não é ter. Principalmente isso, né? Se você é alguém que tem o amor, a chama pela missão, desperte o ser. Pare um pouquinho de pensar no que você precisa ter. Um celular melhor, um carro melhor, uma câmera melhor, para poder fazer vídeos e tal. Não, exatamente você, do jeito que você é, com aquilo que você tem na mão. Você vai fazendo, e à medida que você vai fazendo, você vai melhorando. É assim que a gente começa. Não tenha vergonha das suas origens, das suas raízes. E por muito tempo eu tive vergonha. Fiquei com vergonha, às vezes, de mostrar ali. E peço perdão a Deus por todas as vezes que eu recuei, eu fiquei calado, quieto no meu canto. Porque eu não tinha um bom cenário, porque eu não tinha uma luz adequada, porque eu não tinha isso nem aquilo. Mas não é isso que importa. Não é o ter, é o ser. E a gente acaba aprendendo muitas coisas com o Senhor, com o tempo, depois que a gente passa as tribulações, para que a gente possa ser alguém melhor. Mas não é melhor que os outros. Não é eu ser melhor do que você. É eu ser melhor do que o que eu fui ontem. Amanhã eu ser melhor do que o que eu estou sendo hoje. Para que assim eu possa estar me aperfeiçoando no Senhor. A gente vai andar com o Senhor dos Exércitos, com o Rei da Glória. E Ele é santo, Ele é puro. E a gente precisa ser melhor cada vez mais. Não para ser igual a Ele, nem para desejar ser igual a Ele, mas para chegar o mais próximo disso. Né? Chegar o mais perto daquilo que a gente puder chegar em relação ao Senhor. E aqui a gente pode perceber que a missão ela não é uma coisa, né, de homem, é mais de Deus. Foi algo que surgiu no coração de Deus, não foi no homem. Adão, depois que pecou, não surgiu em Adão um sentimento, puxa, agora vou ter que gerar uma reaproximação. Como é que eu vou levar de volta para Deus e para a eternidade os meus descendentes? Não foi gerado em Adão isso. Isso foi gerado no próprio Deus. Ali em Gênesis mesmo. Né? Lá em Gênesis, depois do pecado de Adão e Eva, o próprio Deus ele já pensou nisso, né? O resgate. O resgate da humanidade para voltar para Ele. E a partir dali, Deus começou a liberar sobre a terra a missão, né? O caminho pelo qual o homem voltaria a estar com Ele. A gente está apenas aqui nessa introdução, a gente vai começar a entrar nessa síntese, nessa parte histórica agora. Né? A gente vai usar a Bíblia aqui para poder lembrar. A gente estava aqui para poder abrir a nossa mente nessa introdução. Lembrar, né? A gente está falando aqui que a missiologia é um estudo aprofundado sobre as missões, missão da igreja, incumbência da igreja, né? Apoiada em Marcos 16 e 15, tem lá também Mateus 28, do 18 ao 20, que a gente pode entender, é uma ordem de Jesus, né? A pregação, a propagação, o ensino da palavra, né? Que é a missão, a incumbência que nós recebemos do Senhor. Todos os que se dizem discípulos, enfim, é de todos nós, mas precisamos compreender o termo missão, né, especificamente para cada um, porque não é igual para todo mundo. A gente pode ver que são várias matérias envolvidas nesse assunto, né, dentro da missiologia tem várias matérias, e aqui, né, a gente não vai ficar tratando de gráfico, desse tipo de coisa, a gente está vendo isso. O estudo dessa matéria, o intuito dele não é simplesmente para você adquirir conhecimento, é para que você entenda e vá fazer, vá agir. Desperta o fogo, o desejo do Espírito Santo no seu coração e vá fazer, realizar resgate de almas. Essa matéria ela vai abrir a sua mente, né? Como já deve estar abrindo. Despertar naqueles que não têm desejo pelas missões, nunca teve até aqui, porque não tinha compreensão do que realmente é a missão. E aqueles que já têm esse entendimento, as maneiras de poder contribuir, né? Seja indo, né? Ou seja, sendo chamado pelo Senhor, sendo realmente, né, esclarecido, tendo uma incumbência, né? Um direcionamento da parte de Deus para você realizar tal situação, né? Tal exercício dentro da palavra de Deus, no meio do seu povo e lá fora. Enfim, a gente vai entender as diferenças, né, sobre isso ainda e perceber que dentro dessa área o mais importante não é ter, é ser. Você é exatamente aquilo que Deus ele lhe chamou para ser. Você está indo pelo caminho certo. Você não está sendo você, você está tendo que fingir que é outra pessoa, está tendo que maquiar, manipular alguém, enfim. Se você está indo por esse caminho, infelizmente, saia dele. Se arrependa, se converta. Tem tempo de recuperar ainda, porque você está vivo. Se você está indo pelo caminho errado, aperte pause.
com muita sinceridade, com muita simplicidade, dê meia volta. Mesmo que você volte para o início, para o começo de tudo. Às vezes o Senhor nos chama para o primeiro amor, lá para o início. É para a gente voltar e pegar a linha certa, pegar o caminho certo, que é exatamente a vontade dele para a sua vida. A gente agora vai começar a entrar nessa parte histórica, né? Vamos ler um pouco aqui. Você que tem o material na página 67, você que tem o nosso livro, né? Da teologia. Página 67, né? Durante toda a sua história, o povo de Deus passou pelo que podemos chamar de altos e baixos. Desde Adão, né? De que Adão pecou lá, né? Juntamente com Eva, trouxe, né? A batalha do bem contra o mal, né? A luz contra as trevas. Satanás sempre procurou extinguir da face da terra o povo de Deus. Ou seja, as investidas de Satanás foi sempre para destruir o povo de Deus. Por este agente de Deus, Satanás sempre procurou extinguir da face da terra o povo de Deus por ser este o agente de Deus entre a humanidade perdida. O alvo final de Satanás é destruir qualquer conceito que venha fazer o homem buscar Deus. As suas estratégias parecem que não se envelhecem. Ou seja, o alvo final de Satanás é destruir os conceitos daquilo que Deus é e que ele quer, que ele permite. Ou seja, é fazer com que o homem fique contrário, fique no time do contra, daqueles que jogam contra a palavra de Deus, né? A estratégia dele é essa daí, né? E ele faz de diversas maneiras. Quando ele não consegue levar um homem ao ceticismo total, no mínimo ele culpa a Deus por todos os males que ele mesmo causa na vida do homem. A tendência é essa daí, é jogar a culpa em cima de Deus. Você percebe isso, tanto que ele já começou enchendo o coração de Adão ali. Depois que Adão pecou, ele disse, né? Deus foi lá conversar com ele, e aí Adão? Rapaz, você fez aquele negócio ali que eu disse que não era pra você fazer. Deus, mas o Senhor me deu aquela mulher ali, ou seja, ele jogou a culpa para cima de Deus. Quando ele não consegue convencer o homem a não acreditar absolutamente em Deus, virar um ateu, né? Não acredita em Deus, ele tenta de todas as formas colocar a culpa daquilo que aconteceu de ruim em Deus. Ele sempre vai fazer isso. E aí vira a síndrome de Adão e Eva. Adão, além de colocar a culpa primeiramente em Deus, em segundo lugar na mulher. A mulher que você me deu. Se ela não me desse, eu não tenho comido. Ou seja, a culpa sempre é do outro, não é sua, não é minha. De quem é a culpa, verdadeiramente? Vamos ser sinceros. Cada um tem um pedaço de culpa. Às vezes você tem problema em casa, na família, na igreja, enfim. Muitas vezes, não estou falando poucas, falando muitas vezes, cada um tem um pedaço na culpa. E ao invés de ficar se martirizando, por que não procuramos olhar, poxa, onde foi que eu errei? Eu consigo corrigir? É algo que está alcançável pelas minhas mãos? Então eu vou corrigir. Pelo bem, né? Pelo bem da minha casa, pelo bem da minha família, pelo bem da igreja de Cristo. Eu vou corrigir. Eu vou lutar com todas as minhas forças. Mas se for algo que eu não tenho força suficiente para fazer isso sozinho, aí você clama ao Senhor. Pode ter certeza, o Espírito Santo de Deus ele vai lhe dar a força que você precisa para superar, ultrapassar esse mal que foi causado na sua vida e que pode estar causando mal na vida de outros. Enfim, depois que Satanás ele percebe que Deus ele tem um plano, né? Que a gente vai começar a falar dele aqui agora, né? Depois que Adão e Eva eles pecaram, né, foram seduzidos pelo pecado, a gente já teve todo um estudo sobre o pecado. Imediatamente Deus providenciou um Salvador. Gênesis 3:15, pega aí sua Bíblia, vamos começar. Gênesis 3:15, que vai dizer o seguinte: e por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ou seja, nesse momento aqui, Deus ameaçou Satanás, né? Depois que Deus olhou para Adão, Adão, o que é que você fez? Aí Adão foi Eva. Aí vai Eva, o que é que você fez? Aí Eva, não, foi a serpente. Aí Deus olha a serpente. Satanás, o que é que você fez? Você já tinha pecado, você já tinha errado. Você ainda vem arrumar problema, confusão aqui com o homem. Mas eu vou provar para você que o homem foi criado, ele não vai ser destruído, não. Porque eu criei ele com amor, criei a minha imagem e a minha semelhança. E você não vai destruir isso, não. Eu vou provar para você. Deus prometeu logo aqui: eu vou colocar a inimizade entre a sua semente e a semente da mulher. Esse vai ferir a sua cabeça. A partir daquele momento, Deus disse para Satanás: Satanás, você não seduziu a mulher, você não enganou ela? Através de uma mulher vai nascer um homem. Da semente da mulher. Perceba que o Senhor foi específico. Ele não disse da semente de Adão, do homem. Ele disse da semente da mulher. Por isso que Maria era virgem. E Jesus nasceu sendo fruto do Espírito Santo com Maria. Não foi de Maria com José. Por esse motivo. Porque quando Deus, o próprio Deus, veja Deus executando a tarefa de profeta. Ser profeta, aqui nos dias de hoje, no tempo de Jesus, anteriormente, não é nada novo. Porque isso já vem de Deus.
Porque Deus é presciente. O que é presciência? É a capacidade de Deus de ver o futuro, o que é que vai acontecer. A gente não diz no nosso dia a dia, né, que Deus já sabe do nosso amanhã. É isso. Deus já sabe do nosso amanhã. Só que Ele não manipula. Ele não manipula. Veja como se fosse o seguinte, né? É como se fosse aqui, vamos lá, um campo de futebol. Tem as 4 linhas. Deus fica cercando as 4 linhas. Ele não fica manipulando os jogadores lá, pegando o jogador dentro das 4 linhas e fazendo ele chutar, fazendo ele virar para cá, fazendo para o outro, não. Ele orienta como técnico. Ele fica, olha filho, vai pelo outro lado, faz isso, faz aquilo. Enfim, ele fica ali cercando e orientando a gente. Ele consegue perceber, né, quando vai dar errado. O goleiro está distraído, está amarrando a chuteira e o outro time já vem, já está bem perto do gol. Ele, epa, se coloca de pé. Consegue compreender? Deus, nesse momento aqui, estava dizendo a Satanás lá na frente, ele estava profetizando para Satanás. Lá na frente, Satanás, vai ter um que vai quebrar isso que você trouxe para o homem agora, essa maldição. Ele vai pisar na sua cabeça. A cabeça da serpente, em toda a maldade, em toda a morte, toda a ferida que você causou. Ele vai aniquilar com você. Tá bom? É um homem que vai vir da descendência da mulher. E a partir dali iniciou-se. Deus projetou uma missão. E ali Satanás ele começou a ficar em alerta. Toda criança, todo menino que nascia, era um alvo de Satanás. Porque até ali, Adão e Eva não tinham filho. Só tinha Adão e Eva na Terra. Ou seja, talvez Satanás, ele imaginou que o filho, né, o primeiro casal Adão e Eva, né, que foi criado relativamente perfeito, né, porque somente Deus é absolutamente perfeito, mas como todos nós sabemos, né, pelos registros bíblicos, Satanás seduzia o pecado. O propósito de Satanás era fazer do homem seu aliado e por fim inimigo de Deus. Seu plano foi frustrado quando imediatamente após o pecado de Adão, Deus lhe providenciou um salvador, né, é o que a gente acabou de falar. Deus prometeu ferir a cabeça, né, através da semente da mulher. E como Satanás estava ameaçado de ter a cabeça esmagada pela mulher, imediatamente procurou fazer com que a semente da mulher, que ele fez, quando nasceram, né, os primeiros filhos da mulher, né, Caim e Abel, ele procurou, né, tornar eles seus amigos e aliados, a fim de que, simultaneamente, ele se tornasse inimigo de Deus. Primeiro ele quis seduzir Abel e Caim, os 2 primeiros filhos de Adão e Eva. Ele ficava olhando para um olhando para o outro. Quem será? Quem será desses 2 aqui? E ele ficava observando e ele achava que era um deles 2 que iria, né, pisar na cabeça dele, pisar na cabeça da serpente. E veja como ele é astuto, né? Perceba. Isso é bom para que você compreenda como é que Satanás age, como é que ele olha para as pessoas, para os escolhidos. Os 2 de repente, né, Caim e Abel disseram, vamos, nosso pai, né, contou as histórias, né? Ou seja, a educação cristã. Ele contando aquelas histórias de como ele vivia com Deus e tal. Vamos ver se a gente atrai a presença de Deus. Vamos tentar recuperar, né, esse contato com o Senhor. A gente quer falar com Ele, você não quer? Quero. Também tá certo. Fizeram um acerto entre eles ali. E Satanás de olho, só observando. No momento em que eles foram levar as ofertas deles, né, Caim levou a dele e Abel a dele. Acredito que naquele momento Satanás ele disse, vou tirar a dúvida agora, que eu quero saber se é o mais velho ou o mais novo. O que vai pisar na minha cabeça. Ele achava assim. E aí, de repente, Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a de Caim. Porque ele não fez perfeito, não foi porque a de Abel era melhor. Não, Abel deu o seu melhor para Deus. Caim não deu o seu melhor. De um tanto que o próprio Deus disse para ele, olha, se você fizer o bem, Deus, eu não vou aceitar, eu vou aceitar. Se você fizer corretamente, fizer bem. Né? Mas como é esse corretamente? Como é bem? É fazer exatamente do jeito que eu digo. Fruto da terra, o dízimo, a primícia, que foi exatamente o que Abel levou, a primícia. Cordeiro perfeito, primeiro. Né? Ele levou a primícia. Sem precisar ninguém forçar. É dali que surge, né, o princípio de dízimo também que vem. A gente vai passando ali. Dízimo é a primeira de 10 partes. É a primeira parte dos frutos. A gente vai dar para quem criou. Enfim, os 2 levaram ali. Depois, quando voltou, Caim estava furioso, com raiva. Ou seja, a sua inclinação do pecado da carne, né, a raiva, a inveja, foram aciladas. E Satanás se aproveitou disso. Satanás, eu acho que ele deve ter observado, né? Deus aceitou aquele cara ali é especial. Será que ele que foi estabelecido para pisar na minha cabeça? Mas só que Deus colocou limite em mim. Eu não posso tocar na vida de nenhum dos escolhidos dele. Eu não posso matar ele. Então, eu vou
fazer com que o irmão dele mate ele. E aí eu vou estar de boa. Vou ficar tranquilo. Já que eu não posso matar, mas o irmão pode. E aí, se ele matar, Deus estabeleceu que vai ter que morrer também. E aí eu vou estar de boa. Satanás imaginou isso aí. Provavelmente foi isso. Tem o direito de pensar assim. Talvez você pense de uma maneira diferente, mas é o que é mais lógico para a gente poder compreender. Já que Deus tinha prometido que um homem ia pisar na cabeça dele, ia destruir ele. E quando ele viu que aquela adoração foi perfeita e que Deus se alegrou com aquilo, aquela de Abel, ele disse, agora eu enterrei o projeto. Eu acabei com o projeto de Deus agora. O homem não volta mais para o céu não volta para a presença de Deus não. E ele cai do cavalo, porque depois de um tempo Eva teve mais filhos. E por aí foi indo. Satanás ele sempre lutou contra os homens de Deus. A intenção dele era essa, para que você entenda melhor. A gente vai continuar dando sequência, na sequência dos filhos, nas gerações. E você vai perceber melhor isso aqui. Porque a gente está passando de uma parte histórica do início das missões, da onde surgiu a missão, esse conceito de missões, que é o que a Bíblia nos traz do início da palavra de Deus, desde esse ponto aqui, Gênesis 3:15, que é onde Deus precisa operar o resgate do homem. E é Deus quem provê esse resgate. Foi Deus quem proveu a Jesus para nós, para nos resgatar do pecado, da morte, da justiça, do juízo divino que vai vir. Para que a gente possa viver eternamente com ele. Depois, teve um filho que foi chamado Sete. E esse, era consideravelmente como se fosse substituto de Abel, o que Caim tinha matado. O início da humanidade foi um período de muita turbulência, porque Satanás trabalhava freneticamente a fim de não ter a cabeça esmagada. Parece que houve um período de silêncio entre Deus e a criatura. Porque somente nos tempos de Enos, filho de Sete, ou seja, do neto de Adão, nos tempos do neto de Adão, que era Enos, é que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Gênesis 4, 26, 5 e 6. Vamos lá no Gênesis rapidinho, para ver o que está escrito. Gênesis 4 e 6. 4 e 26. Gênesis 4 e 26, E a Sete mesmo também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor, ou seja, Enos ele voltou aqui agora e começou a invocar o nome do Senhor, a ter relacionamento com Deus novamente. Veja, era o terceiro filho, vamos dizer assim, o terceiro filho, homem de Eva. E ali, Gênesis 5 e 6, diz de novo, viveu 705 anos e gerou a Enos. Que é o que mostra, que Enos, ele ali, voltou a ter o contato com Deus. De lá para cá, Satanás trabalhou desesperadamente a fim de não ter a cabeça esmagada, mas não teve jeito. Sempre Deus levanta um homem com muito poder para causar uma revolução no meio da geração pecaminosa. Com certeza Satanás pensava que fosse ele a pessoa que lhe esmagaria a cabeça. Por isso ele empregava todos os seus esforços a fim de destruir tal homem. Assim foi com Enos, Enoque, que Deus arrebatou para si, Gênesis 5 e 24, que mostra ali, que andou Enoque com Deus e não se viu mais, por quanto Deus para si o tomou. A palavra de Deus nos diz isso. Você dá uma observada lá em Gênesis 5, 24. Mais adiante na sequência é que a gente vai ver, Noé, que foi salvo do dilúvio, Abraão, Isaac e Jacó, de quem Deus suscitou a nação de Israel, José, Moisés, Sansão, Samuel, Davi, até chegar em Jesus, o esmagador da cabeça da serpente. Perceba, foram homens que Deus foi levantando para cumprir o projeto. E Deus ele deixou, de uma certa maneira, passar um bom período de tempo para Satanás ficar confuso e não entender. O povo se multiplicou sobre a terra. Foram muitos homens que nasceram. E aí já ficou um pouquinho mais difícil para ele entender quem era, para ele imaginar realmente quem fosse. E Deus foi levantando muitos homens, Passado o tempo, os homens bons, os homens de Deus, homens que ouviam a palavra e que faziam a vontade de Deus, foram crescendo, multiplicando. E aí com esse crescimento, o inimigo ficava incapaz de poder identificar quem era e de barrar as ações dessa pessoa. Mas ele adotou estratégias muito cruéis. O diabo, a gente sabe disso, O diabo assassino, em alguns momentos ele fez algumas barbaridades, Aí vamos lá. Você consegue perceber? Deus prometeu um salvador. O diabo achava que era Abel ali. Vou destruir. Porque se eu destruir aquele que tem a capacidade, os outros não vai dar em nada. O homem vai ficar totalmente afastado de Deus. E aí eu vou reinar e vou dominar isso tudo aqui. O homem vai ser meu escravo eternamente. Não tem nada desse negócio para Deus, não. O homem vai ser meu escravo. E aí eu acredito que o pensamento de Satanás sempre foi esse aí. E perceba, Deus foi levantando, Depois Noé foi passando, até que chegou Abraão. Abraão é descendente original de Noé.
Ele é da família de Sem. Sem é o primogênito de Noé. Depois que Noé desceu da arca, né, Deus fez o dilúvio. Né? As nações estavam perdidas, estava aquela bagaceira na face da terra, porque a prostituição, a idolatria, aquele monte de coisa, um monte de pecado estava ali acontecendo. A gente vai ver, né, a corrupção geral, Gênesis capítulo 6. A gente consegue perceber isso. E que Deus, ele achou graça em Noé. Ele disse: Noé, você vai construir uma arca, vai entrar com sua família e eu vou fechar por fora. Deus fez isso e o restante da humanidade, ó, morreu, afogada. Porque Deus executou o seu juízo. Ele disse que ia fazer e fez. Só sobrou Noé, seus 3 filhos e as suas noras, né? Juntamente com sua mulher. 8 pessoas na face da terra. Para começar tudo de novo. Todas as falhas que ocorreram até ali, né? Os homens, eles não conseguiram ali. Mas a partir de Noé ali, começou tudo de novo, né? Deus fez um pacto com Noé, uma aliança. E aí agora, as descendências de Noé que dariam sequência à missão. A missão original de resgatar o homem para estar com Deus eternamente. Mas não só nos seus dias de vida aqui na terra, mas sim na eternidade. Foi se passando o tempo, né? Teve os 3 filhos de Noé, Sem, primogênito, e Jafé, o do meio, e Cão, mais novo. Né? Eu preciso dar uma pontuada aqui rapidamente. Você lembra do povo de Canaã, né? O povo de Canaã. Você vai herdar a terra de Canaã. Deus, ele não chamou Abraão: eu vou levar você para a terra de Canaã. É a terra de Canaã, a terra de Canaã. Quem era Canaã? Canaã era uma cidade dos cananeus, ou seja, exatamente desse povo, do povo de Canaã. Canaã era uma pessoa. Canaã era neto de Noé. Só que tem um problema nele. Noé, depois que desceu da arca, Deus deu a terra para ele. Passou a autoridade sobre toda a terra para ele. E depois que Deus deu ali a Noé, vamos ver rapidinho. E aí nós podemos ver que Deus estabeleceu um conceito com Noé e deu a Noé a responsabilidade sobre a terra. Abençoou a Noé, fez um pacto com ele e a descendência dele depois daquilo. Tem o princípio da primogenitura, né? O primogênito é o filho mais velho. O primeiro filho, ele tem o direito, né, de ter 2 partes na herança. Foi algo que Deus criou. E ali, nesse momento aqui, Deus, ele colocou na mão de Noé a responsabilidade sobre a terra. Olha. Do mesmo jeito que Deus tinha colocado na mão de Adão no início, Deus colocou na mão de Noé agora. Né? Só que Noé já tinha ali, juntamente com ele, já era 8 pessoas. E aí o que é que ocorreu nesse momento? Deus abençoou e disse: olha, os próximos também, eles têm que fazer aquilo que eu digo, né? Assim como você foi obediente, eles devem ser também. E aí o que é que ocorreu? Tinha Sem, Jafé e Cã. Cã era o mais novo. Era o mais novo. E aí o que é que Cã fez de errado? Né? Ele já tinha o conserto tudo. Noé plantou uma vinha. E aí, né, dos seus frutos lá, ele foi lá, né, acabou bebendo um bocado, passou da conta, né? E aí ficou nu na sua própria tenda. Mas era algo íntimo, né? Exemplo. Cada um tinha sua casa. E aí, de repente, o filho foi lá na casa do pai. Falou: vou lá visitar o pai, ver o que é que ele está fazendo. Aí foi lá e entrou, né? Tinha liberdade de acesso à casa do pai. E viu ele nu. Né? Veja, ele descobriu a nudez de seu pai. Isso era tão grave diante de Deus. O filho vê o pai nu. E porque tudo aquilo que desagrada a Deus não deixou de desagradar até hoje. Porque Deus é eterno. E se já desagradava ele, como Deus é espírito, já desagradava ele na eternidade. Se fosse praticado aqui, estava errado. E ali você vai perceber que realmente isso aí é muito grave, muito errado, de acordo com as consequências disso que vai gerar. Quando Cã, né, você vai ver aqui no capítulo 9, a partir do versículo 20, você vai ver ali. Mas no 25, né, que é depois que Noé acordou, antes disso, o que foi que ocorreu? Vamos ler, pegue sua Bíblia rapidinho, só para você entender aqui melhor essa parte. Começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Bebeu do vinho e bebedou-se. E descobriu-se no meio de sua tenda, ou seja, ficou nu. Né? Gênesis capítulo 9, versículo 20 a seguir. Versículo 22, ou seja, Noé já bebeu e já ficou nu, está nu lá na sua casa, né, bêbado. E viu Cã, o pai de Canaã. Consegue compreender agora, Canaã? Estou tocando nesses pontos que é para você entender o porquê de Abraão ir para lá. E viu Cã, o pai de Canaã, a nudez do seu pai. E fez saber isso, seus irmãos foram, né? Ele saiu e foi fofocar com os irmãos, dar risada. Eu imagino isso, né? Ele lá, com brincadeira, com palhaçada, o pai tá lá bêbado. Tá lá no kkkk, ele rindo, né?
E aí eu imagino os dois outros irmãos, né? Que era Sem e Jafé. Sem o mais velho, né? O primogênito. Veja o que eles fizeram. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virado de costas, cobriram a nudez de seu pai. E os seus rostos eram virados, veja, no mesmo versículo fala duas vezes, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Ou seja, fala duas vezes a coisa para a pessoa prestar atenção. Não veja a nudez de seu pai. Não veja a nudez de seu pai. Era algo sério. E eles sabiam, porque perceba, quando o Cã chegou lá contando, provavelmente ali com a sua brincadeira, achando que não tinha nada demais naquilo. Não, isso é besteira, não é nada demais não. Os outros dois levaram a sério, porque eles tinham ensinamento sobre isso. Certamente Deus já havia instruído Noé sobre isso e Noé já tinha ensinado a família. E aqui nesse momento, ele não ia fazer isso se fosse uma coisa que era à toa. Né? Eles sabiam que aquilo ali ofendia a Deus. E aí eles fizeram desse jeito. Depois Noé acordou, né? E soube, né, o que Cã fez. Versículo 25. Maldito seja Canaã, servo dos servos, sejam seus irmãos. Noé era o responsável sobre a terra. Era aquele que, como Adão, tem recebido a responsabilidade de cuidar da terra, né? E viver em harmonia com Deus. Ele acabou aqui agora amaldiçoando Canaã. Veja, ele não amaldiçoou quem praticou. Porque quem fez aqui o errado foi Cã. Não foi o filho dele. Noé amaldiçoou o neto. Veja por quê. Perceba, se você faz uma coisa ruim, ou mesmo que seja uma coisa boa e alguém lhe pune, dói, mas você está tranquilo, né? Mas se fizer alguma coisa com seu filho, você não vai sentir muito mais? Você vai sentir muito mais dores se alguém fizer alguma coisa contra seu filho, sua filha. E é nesse sentido aqui que essa punição veio sobre Canaã. Agora perceba, versículo 26 a seguir. Bendito seja o Senhor, Deus de Sem. Isso aqui ele está passando uma bênção, ou seja, nessa hora ele está determinando quem vai suceder. Ele está dizendo, olha, Canaã vai ser servo dos servos, vai servir, ele vai ser empregado. Só por causa dessa brincadeira do pai dele. A descendência de Cã não vai reinar na minha casa. Eles vão ser, por sempre, eles vão ter que ser servo o tempo inteiro. Por causa dessa palhaçada, dessa brincadeira que ele tirou com a minha cara, para ele aprender a respeitar, a honrar pai e mãe. Enfim, nesse sentido, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo, ou seja, Canaã, os descendentes dele, sempre teria que ser servo de Sem, porque Noé determinou. Deus deu autoridade a Noé sobre a terra, sobre tudo que tinha nela. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, ou seja, Jafé é o filho do meio, que também não se contaminou ali naquele momento com aquele pecado. Ele recebeu a bênção também. Você vai ser próspero, você vai ser abençoado, mas você vai estar debaixo dos cuidados de Sem. Sem vai estar acima de vocês dois. Sem é o escolhido e é o primogênito, tem direito disso. É ele. Não questiona-se isso. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. E mesmo sendo assim, ele não sendo Jafé, né, o principal, mesmo assim Canaã tem que ser servo dele. Os filhos de Canaã, todos que fossem nacionalidade do povo cananeu, tinham que ser servo. Não era para ter domínio sobre terra nem nada, por causa dessa determinação de Noé. Noé determinou esse tipo de coisa aqui antecipadamente e disse, está feito. Como Noé tinha um pacto com Deus, tudo que Noé abençoava, Deus abençoava. Tudo que ele amaldiçoava, Deus amaldiçoava. Porque foi o concerto que Deus fez com ele. E por isso que disso aí foi lá na frente surgir em Abraão. Veja, depois de Noé, foi nascendo pessoas, né? Cã teve outros filhos também. Não foi só Canaã. Ele teve outros filhos. Teve Cuxi, Misraim e Put. Foram 5 filhos, né? Cuxi, Misraim, Put e Canaã. 4 filhos que ele teve. Canaã foi amaldiçoado. Tava na hora, sobrou. Canaã foi amaldiçoado ali. Era para ser servo sempre, né? A vida inteira. Não é aquela pessoa que nasceu só para ficar tomando pancada. Foi esse povo cananeu aqui. É porque Noé determinou. Mas dos outros 3 filhos, hein, tem uns povos aqui para você compreender. Tem uns povos aqui, rapidamente. Não vou entrar muito assim, tanto assim não. Mas você precisa compreender isso aqui para ficar melhor para você. Pra você entender sobre a questão da missão, né? A missão original em si. Porque isso aqui tem impacto nesse assunto que a gente está falando. No meio desses outros 3 aqui, Cuxi, veja, Cuxi, um dos filhos de Cã ainda, foi que gerou Nimrod, né? Nimrod foi um poderoso caçador diante de Deus. E
Nimrod foi um dos fundador da cidade de Nínive, ali, a Síria, o povo da Síria. Mas principalmente aqui, terra de Nínive. Mas o início lá, no começo, era Babel. Torre de Babel, você já ouviu falar na Bíblia, né? O povo edificou a Torre de Babel. Tava não sei quantos tamanhos, depois Deus confundiu a língua deles e acabou por aquilo ali. Enfim, você precisa entender isso. Foi da descendência também ali de Cã. Veja, Canaã foi amaldiçoado. Nimrod, eles começaram ali a construir a Torre de Babel. Tudo da descendência de Cã, né, o filho mais novo, que viu a nudez do pai. Veja, ver a nudez do pai gerou uma maldição tão grande para gerações futuras, porque é pecado sério, grave contra Deus. Filho não pode ver a nudez do pai. Eles estão passando por cima da palavra de Deus. É uma escolha que eles devem fazer. Se continua, se não continua. É aquele negócio, né? Terminei banho, vou sair de toalha, aquela coisa toda. Não é só por isso, eu estou falando de pessoas que exageram demais mesmo. Né? Que saem de cueca do banheiro, que saem de calcinha do banheiro, de biquíni. Está aí também um motivo para pensar duas vezes antes de ir para uma praia com a família. É você que aceitou Jesus e que é discípulo hoje, discípulo de Cristo. Pense bem nisso. O traje que você vai estar, na praia que você vai, na piscina que você frequenta, se seu filho está vendo sua nudez. Pense nisso. Porque Deus ele se ira com esse tipo de coisa também. Vemos que nações foram amaldiçoadas, os cananeus, e deles foram gerados outros, e foram povos que Deus mandou extinguir da face da terra por causa do conceito que ele tinha com Noé. Você vai ver lá mais na frente. Mas veja, teve o povo de Canaã. O povo de Canaã gerou o povo de Sidom, né, Jebuseus, né, Eveus, Arqueus, Sineus, enfim, deles foram gerando outras famílias. Né? Mas dentre esses filhos de Cã, teve o povo de Nínive, né, tem esse povo, né, da terra de Siná também, teve o povo de filisteus também. Enfim, esse povo era todo descendência de Cã, de Gaza, de Sodoma e Gomorra. Enfim, foram da descendência de Cã que foram gerados ali. Aí você perceba, né? Você vai entender outras coisas, e você já provavelmente já teve outros assuntos que você já estudou, você já vai estar entendendo por que Deus, ele, em alguns momentos, ele mandou destruir o povo todo, né? Que era para eliminar uma semente maldita da face da terra, que não tinha jeito, não queria nada com Deus e estava mergulhado no pecado, na idolatria, porque estavam afundados realmente no pecado, além de terem sido amaldiçoados. Mas vamos lá, a intenção de Satanás era se aproveitar desses pontos de falha justamente para poder destruir. Perceba, aqui ele já arrumou um problema para a família de Noé. Ele disse aí, agora tem 3. Quem será desses 3? Quando estava ali no tempo de Noé, né? Quem será desses 3 que vai pisar na minha cabeça? Aí, Sem, né, foi tendo os filhos, né? E foram entrando as outras gerações. Teve um filho de Sem que foi Arfaxade, que é dessa descendência que Abraão vem, né? Como eu comentei, Cã, ele teve 4 filhos. Aí teve Sem, que foi o que Noé abençoou. Ele teve, deixa eu ver quantos foi, acho que foi 5. Vamos ver aqui rapidinho. 5 filhos. E desses 5 ali, ele Arfaxade, né? Foi o que teve as gerações ali até chegar a Abraão. Mas antes de chegar em Abraão, no capítulo 11, né? Porque quando chega em Abraão é no capítulo 12 de Gênesis. Mas no 11 tem uma parte que é interessante para a gente poder entender em relação à missão. Aqui. A gente vai ver, né? A gente vai perceber aqui algo que a gente vai estudar mais a fundo daqui a pouco, mais à frente, mais adiante. Mas que a terra era uma língua só, né? E eles começaram a edificar a Torre de Babel, que eu acabei de comentar, né? De Nimrod, que era da descendência de Cã. E eles queriam ficar só ali. Eles queriam ficar só ali para poder Deus não espalhar eles, para de repente Deus não mandar outro dilúvio. Eles começaram a cochear entre dois pensamentos, porque já estavam infectados, né? E tinham sido amaldiçoados também. Esse povo que foram descendência de Cã, eles tiveram esses problemas com Deus. E aí a gente percebe que a missão, ela é exatamente do jeito que Deus quer, não é do jeito que o homem quer. Perceba, né? De lá de Abel, de Adão, né? Veio Abel, e de Abel a gente já teve até dilúvio, né? Ou seja, a missão quase foi interrompida, mas tinha Noé, Noé, que era de descendência, né? De Enos, de homens que andaram com Deus. E Deus ele foi preservando a semente sempre preservando a semente, Satanás matando, destruindo, atrapalhando, para o projeto de Deus não ser cumprido, para o verdadeiro Salvador não pisar na cabeça dele. Mas aprove Deus que Deus ele sempre teve, né, uma semente ali para poder dar continuidade à missão.
A missão de pisar a cabeça da serpente. E missão que se estende até os dias de hoje. Porque nós, como igreja, agora não para pisar a cabeça da serpente, mas para arrancar pessoas da garra dela. Porque o diabo só está querendo criar inimigos de Deus. De que maneira? Colocando contra a palavra, colocando contra aquilo que Deus estabeleceu, contra aquilo que Cristo determinou. Jesus tomou as dores para si. Ele disse, não, essa conta eu vou tomar e vou pagar. Está paga no meu nome, no meu sangue. É o sangue da nova aliança. A aliança que será derramada por vós e por todos. Por vós e por todos. Todos quantos ele chamar, todos quantos ele decidir. Abrir a porta da graça, todos os gentios. Todas as nações da face da terra. E que a porta está aberta. Que é possível entrar. Mas se o homem não quiser, ele não entra. Também tem isso. Ele endurece o coração quando o Senhor fala para ele, o Senhor chamou ele, alertou ele. Mas não, quero não. Vou ficar com a minha vidinha. Infelizmente vai chegar um dia que as coisas vão apertar. Mas vamos lá, continuar com a missão. Aconteceu aquilo ali, teve aquela situação de Babel. Aí Deus disse, gente, quer dizer agora que esses homens andam agora sem freio, né? Fazendo o que eles quiserem. Deus desceu para olhar o que é que eles estavam fazendo. Porque quando Deus fez eles descerem da arca, Deus deu uma ordem. Você vai ver isso, a ordem de Deus. Ele fala no versículo 17, povoe abundantemente a terra, frutifiquem e multipliquem sobre a terra. Deus deu essa ordem para Noé e para os filhos dele depois que desceu da arca. 2 vezes ele falou isso. Novamente no versículo 7 do capítulo 9. O anterior que a gente leu foi capítulo 8, versículo 17. Esse agora é o capítulo 9 e o versículo 7. Mas vocês frutifiquem e multipliquem-se, povoem abundantemente a terra e multipliquem-se nela, né? Deus estava mandando eles encher a terra de gente, vá, se multiplique, se espalhe aqui. E aí chegou naquele determinado momento lá, de Nimrod, e eles quiseram fazer a Torre de Babel e tiveram como pretexto, não, vamos edificar uma cidade, Gênesis 11, versículo 4. Edificamos para nós uma cidade forte, cujo cume toque nos céus, façamos um nome para não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que ele estava edificando. E o Senhor disse, quer dizer que o povo é um só, fala uma só língua. É isso aí que eles começam a fazer? Quer dizer agora que não tem restrição e tudo que eles quiserem fazer, agora eles vão fazer. Deus ele falou mais ou menos isso aqui, desse jeito aqui. O entendimento dessa palavra é esse. Quer dizer agora como não tem freio mais não? Quer dizer agora que já está fazendo o que ele quer, do jeito que ele quer? Pois tá bom. Aí versículo 7. Desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um ao outro. E assim o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, por conta ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra. E dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Porque o objetivo de Deus era encher a terra. E Deus deu uma ordem para eles, a ordem para vocês, a missão de vocês específica é povoar e encher a terra. Povoar e encher a terra. Eles só se meter em construção. Estabelecer uma torre bem alta, colocar um nome nessa torre, para eles não ser confundidos com os outros, né, para eles não ser espalhados, não ser, enfim, para eles estarem bem ali, né, saber que estava ali. E para que Deus executasse outro dilúvio, né, eles não acreditavam muito na bondade de Deus, porque eram pessoas que já estavam com problemas espirituais, né, tinham sido amaldiçoados. Enfim, continuou-se aqui, até que chegou Abraão. A gente começa a ver ali, né, Gênesis 11, o versículo 31, né? E tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Veja, eles tinham um endereço, eles saíram de lá, de Ur, para ir à terra de Canaã. É o que a palavra de Deus fala no capítulo 11 e o versículo 31. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. Veja, eles saíram de Ur para ir até Canaã. Mas quando chegaram em Arã, eles pararam ali, né? Ou seja, eles saíram daqui, desse ponto X, Ur dos Caldeus, para chegar aqui, em Canaã. Mas no meio do caminho tem a cidade de Arã. No meio do caminho eles pararam aqui, e aí Terá morreu. Terá era da descendência de Arfaxade, da descendência de Sem. Era o homem da vez naquele momento, só que ele não estava agradando a Deus, não estava fazendo o que Deus havia determinado. E ali, morreu ali. Quem sobrou da descendência foi Abraão e Naor, porque Arã, o filho mais novo, né? Terá teve 3 filhos, homem, Abraão, né, que era Abrão, Naor e Arã.
Abrão era o primogênito. Ele era o primogênito de Terá. E aí, por isso, também da escolha de Deus, né? Para Abraão. Porque Abraão, além de ser da descendência, ele era o primogênito. E aí, capítulo 12 acontece o início de outra trajetória. Até ali, né, Deus confundiu o povo e criou várias línguas, várias nações. Deus não chegou lá e matou, destruiu quem estava fazendo aquela obra de Babel, que a gente estava falando aqui anterior. Mas Deus só fez assim: vocês não vão entender não, um ao outro. E é justamente para que você se espalhe. E é algo semelhante aos dias de hoje, né? A gente vê que a comunicação está muito forte, muito pesada. A gente viu essa questão de multiplicação de muitas igrejas. A gente viu que muitas igrejas surgiram nos últimos tempos. Muitos ministérios, muita gente, né? Justamente porque eu creio que por uma ação do Espírito Santo também, para o fato de ir. As pessoas, em determinado tempo, elas se acomodam. Elas querem ficar só ali. Tá no conforto, tá tranquilo, tá tudo bem. E o restante? Aquelas pessoas que faltam compreendem. E por isso que eu vejo que, em alguns casos, não todos, né? Mas em alguns casos, a necessidade mesmo verdadeira de alguns membros que se apartam, né, de um certo ministério e iniciam outro ministério. Porque tem uma chamada verdadeira para aquilo. E a gente consegue ver que Deus ele vai abençoando o ministério daquela pessoa. Mas não é no intuito de ela conseguir coisas, mas de alcançar vidas que na igreja anterior não conseguiria alcançar. Pessoas que não conseguem ir até aquela certa denominação. Mas aí de repente surge uma outra ali nova, com algumas coisas diferentes. Não digo em relação àqueles que fazem de tudo para poder agradar todo mundo, não. Mas aqueles que dentro da palavra, o máximo possível elas fazem. E não mudam nada da palavra de Deus para agradar o público. Mas realmente se preocupa com a alma das pessoas e vai lá. Está lá executando aquele serviço, aquele trabalho. E aí realmente acaba alcançando a pessoa que jamais iria na outra igreja. Porque até Jesus ele falou, os discípulos, certa vez, né, falando com Jesus, eles disseram: olha, tem dois homens que estavam pregando o reino de Deus também, só que ele não é da nossa turma. Né? O Senhor não chamou nós 12, o Senhor não chamou nós 12 aqui, e por que ele está pregando lá agora, dizendo que é do nosso time? Aí Jesus disse: olha, ninguém é levantado a falar do reino do céu se por meu Pai não for concedido. Se eles estão falando lá foi porque meu Pai levantou eles. Então, deixa eles fazerem o que meu Pai mandou fazer. E perceba também, João Batista, quem foi que levantou João Batista? Foi o próprio Deus. Deus ele pode chamar qualquer pessoa a qualquer momento para poder desempenhar um certo serviço. E é Deus quem escolhe. A gente não pode meter a mão naquele que Deus escolheu. Para a gente não atrair problemas. Jesus deu essa orientação para o discípulo. Olha, não mexa não. Deixa quieto. Se meu Pai escolheu, eles estão fazendo em meu nome, deixa eles fazerem lá. Porque não é para eles, é para mim. Jesus ele falando, né? Se a gente consegue compreender isso melhor. Mas voltando aqui para o ambiente das missões, a gente está falando do contexto histórico. A gente consegue entender, né, uma boa parte aqui. Quando Deus tirou Abraão, né, do meio de um povo idólatra para levar lá da terra de Canaã, Satanás teve suspeitado, né, do plano divino de Deus para salvar a humanidade. Quando soube que Deus havia prometido a Abraão que o usaria para abençoar todas as nações da terra, ao analisar a história, né, do personagem conhecido como Pai da Fé na Bíblia, fica evidente quando Satanás tentou destruí-lo. Gênesis 18, 18. Vamos ver o que está escrito. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande nação e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Aqui foi a promessa de Deus, né? E Satanás, né, provavelmente ficou de olho: será que é isso que vai pisar na minha cabeça? Através de Abraão, Deus levantou a nação de Israel para revelar-se ao mundo e redimir os pecadores. Sendo assim, a preocupação de Satanás agora não era somente com uma pessoa, como foi no caso de Abel, mas com a nação inteira. Agora, da semente da mulher, que lhe esmagaria a cabeça, seria uma nação, Israel. Há um dentre esta nação. Eu vejo, mas não no presente, e eu contemplo, mas não de perto. Ele esmagará as frontes de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Por via das dúvidas entre o certo e o errado, Satanás não vacilou e arregimentou todos os seus agentes infernais a fim de extinguir da face da terra a nação de Israel. A princípio, ele colocou no coração de Faraó o desejo e a necessidade de oprimir os israelitas, né? A gente consegue ver, né, que no desenvolver dessa missão, Deus ele pegou Abraão, Isaac e Jacó, porque Deus agora ele não estabeleceu só uma pessoa, como foi no caso de Abel, lá no início, como foi anteriormente, tempo de Enos, como foi Noé, é uma pessoa só. Mas agora foi uma nação. Deus instituiu Abraão, pai de multidão de nações. E Deus estabeleceu um pacto no qual esse pacto era firmado com um cortezinho na pele do prepúcio, que era a circuncisão. E ali, cada vez que Abraão fazia aquilo, né,
tanto com seus filhos quanto seus criados, todo mundo entrava pro time. E agora era muita gente dentro, né, do jogo ali, dentro da situação de que quem será o próximo missionário que eu tenho que matar. Tenho que matar antes que ele me destrua. E de que maneira? Colocando irmãos contra. Porque o diabo não tem poder para matar ninguém. Ele não pode matar ninguém sem a permissão de Deus. E ali ele sabia que a única maneira de ele matar os escolhidos de Deus era usando os irmãos dele, manipulando a mente, fazendo ele ficar com inveja, com raiva, entender errado, sempre se colocar no contra para atrapalhar os projetos de Deus, a verdadeira vontade do Senhor. E aí a gente consegue perceber, né, que várias vezes ele tentou destruir. Teve o caso lá de José, Abraão, Isaac, Jacó, depois de Jacó, José, né? O próprio Deus mostrou a José em sonhos, mas Jacó a princípio não aceitou, né? Os irmãos não aceitaram, nada. José era um dos mais novos, né? E Deus, para quebrar algum paradigma ali, havia escolhido José, né? Para mostrar que aquela questão de ser o mais velho, muitas vezes não significaria que seria mais responsável, né? Como foi no caso de Abraão. Abraão, ele foi responsável. Ele era o mais velho, mas foi responsável. Sem também. Mas aí agora, Deus precisava quebrar um bloqueio que existia, que era a questão do mais novo, né? Sempre era desprezado, né? Tido como aquele que não tinha condições, não tinha capacidade de realizar, né, tal obra. Mas aí Deus ele veio e chamou, né, José. Capacitou José. José foi chamado para a missão. E veja, Deus mostrou a missão para ele lá do início, deu um sonho. Mas ele não mostrou de que maneira ele ia chegar até o fim. José teve que passar por muitas tribulações, muitas humilhações, muitas situações difíceis e ruins, mas não negou o nome do Senhor. E mostrou que ele era um escolhido de Deus. Só que José não estava num local físico que era para adoração ao Senhor. E José ali ele não conseguia executar, né, as ações de sacrifício ali dentro. Por causa do ambiente. Tinha que ser no lugar que Deus determinava. E ali ficou-se um tempo sem o derramamento de sangue para a remissão dos pecados, né? Que acontecia sempre. Sempre eles levantavam o altar de pedra. Abraão fez isso, Isaac fez isso, Jacó fez isso, levantavam o altar de pedra. Porque desde Noé veio essa prática. E desde o início lá já vem essa prática sendo feita, como a de Abel também ali. E para que servia? Para perdão dos pecados, né? O responsável diante de Deus naquele momento executava aquela tarefa para que Deus aplacasse a sua ira e não matasse, não destruísse a pessoa, aquelas pessoas que foram representadas, que levaram seu sacrifício. E aí o que ocorria? No tempo de José não pôde se fazer isso. E aí o povo ficou lá dentro, escravizado, 400 anos. Mas também tinha a ver com a promessa que Deus já tinha feito. Deus já tinha dito, olha, seu povo, Abraão, vai ficar 400 anos preso no Egito, numa terra que não é dele. Ele não disse o Egito, né? Ele não disse que terra seria. Ele disse uma terra que não é dele, ele vai ficar preso, escravo. Mas quando sair, vai sair com grande fazenda. Deus fez promessa para eles. Ele disse, mas não vai sair de mão vazia, não. É um período que eles vão estar pagando um castigo, mas vai sair abençoado de lá. E vão continuar, e vão cumprir a missão que eu estabeleci. Pelo diabo, né? Ele queria destruir o projeto de Deus. Ia nascer da semente da mulher. E ali no Egito, nasceram milhões de israelitas, o povo de Deus. Satanás não tinha condições de entender quem era. O que Satanás encheu o coração? Olha, mata as crianças primogênitas aí. E aí foi aquele massacre. Mas Deus poupou, né? Deus poupou a vida de Moisés. A gente sabe a história de Moisés. E ali, a partir de Moisés, Deus começou uma nova etapa. Você que tem o material aqui na página 69, vamos dar uma lida aqui só para a gente completar esse tópico, né? Mas para que você entenda, né, a essência das missões, a história das missões, né, que ela foi passando de um homem para outro homem, para outro homem. A gente já falou de Abel, a gente já está aqui em Moisés. Foram os escolhidos de Deus, e não só simplesmente porque Deus gostou deles e foi lá e tal. Também tem uma questão de genealogia, por isso que tem genealogia na Bíblia. Para que você entenda que foi filho de fulano, ciclano, beltrano, e foi passando de descendência, né, até chegar ali. E o porquê de algumas escolhas de Deus. Por esse motivo. Mas vamos ler aqui, página 69. Eu vejo, mas não no presente. Eu contemplo, mas não de perto. Esmagará a sonda de Moab, destruirá as filhas de Sete. Por via das dúvidas entre o certo e o errado, Satanás não vacilou, regimentou todos os seus agentes infernais a fim de extinguir da face da terra a nação de Israel. A princípio ele colocou no coração do faraó o desejo e a necessidade de oprimir os israelitas, né? Êxodo 1 e 10. Mas quanto mais o povo de Deus era oprimido, mais crescia. Êxodo 1 e 12. Ao perceber o progresso do povo de Israel, Faraó resolve usar uma estratégia, a saber, matar todas as crianças do sexo masculino. Êxodo 1 e 16.
Mas nada disto adiantou, porque Deus preservou a vida de Moisés dentro da casa do próprio faraó. Êxodo 2:10. Não demorou muito tempo para que Satanás entendesse que Moisés era o homem que Deus iria usar para tirar o seu povo da terra do Egito. Por isso, procurou destruí-lo. A fuga de Moisés para a terra de Midian já estava nos planos de Deus, porque ali era o lugar que Deus tinha preparado para capacitá-lo, a fim de que mais tarde ele viesse a tirar Israel da terra do Egito. Depois de 40 anos, por ordem de Deus, Moisés volta para o Egito e, através das pragas, Faraó não resiste, deixa o povo ir e demanda de Canaã, uma terra que Deus havia prometido a Abraão em Canaã, Israel, de toda uma nação dos seus próprios territórios. A princípio, Israel era governado exclusivamente por Deus, através de juízes, né? Mas o período dos juízes foi um período de altos e baixos, né? Derrotas e vitórias. Vamos voltar aqui, essa parte de Moisés. Deus ele havia instituído, né? E foi passando de geração em geração ali, até que se chegou no tempo de Moisés. Moisés era da descendência também ali. Ele era de descendência. Quando você vai puxando, você vai poder entender que Moisés era de descendência e ali Deus ele levanta Moisés no meio das tribos de Israel. Porque ali dentro tinha 12 tribos. Tinha 12 tribos de Israel. E aí Deus ele levanta Moisés, né? A gente já estudou uma parte, né, dos ensinamentos de Moisés. E veja, no projeto, na missão do resgate, o papel de cada um. Abraão lá, a aliança, tal. José, para que o povo não morresse de fome, tal. E aí agora chega para a hora de Moisés. Moisés é aquele que vai ensinar o povo, né, o caminho agora que vai andar, né, para andar retamente diante do Senhor. E aí, depois de Moisés, vem Josué, e por aí vai indo, pela sequência. Até que depois de Josué, perceba, Moisés, Deus revelou a Moisés, trouxe a Torá. E aí você pode perceber, né? Moisés, a parte de Moisés na missão, né, do projeto de Deus, na execução da missão, propagação da palavra do reino de Deus, ele trouxe os ensinamentos. Ele trouxe os ensinamentos para o povo. Josué aprendeu. A gente sabe toda a história ali. A gente já estudou muito sobre isso na matéria de educação cristã. E aí o que ocorreu? Depois teve Josué. Josué trouxe a lembrança ao povo de Israel, né, que Deus havia separado eles agora para poder realizar, né, esse trabalho de entender de como era que deveria se andar na presença de Deus. Né, eles precisavam aprender antes de entrar em Canaã. Para quando possuísse a terra de Canaã, eles seriam abençoados e espalharia, né, esse modo de viver juntamente com Deus. E foi para isso que Deus tinha chamado aquele povo. Para fazer isso, ser essa luz no mundo. Não era ser um povo exclusivo, fechado. Não, eu quero esses aqui e o resto que se dane. Não, era para que eles fossem luz para as outras nações. Um exemplo, para que elas pudessem olhar para eles e não, dá para ser como esses caras, né, para a gente se aproximar e andar junto com Deus, o único Deus. Enfim, era esse o intuito, era esse o sentido. E aí, a gente sabe que depois de Josué, o povo ali tudo, deu tudo certo, tal. Sempre teve aquela questão de altos e baixos, mas o povo ali tinha um ensinamento. Mas depois, né, que Josué morreu, a palavra de Deus vai nos dizer, depois que Josué morreu, ficou alguns anciãos, né, algum do pessoal mais velho ainda. Essas pessoas também morreram. E aí o que aconteceu depois? Se levantou uma geração que não conheceu o Senhor. Aí o povo começou a andar errante. Por isso que a gente tem o livro dos Juízes, né? Quando acaba o livro de Deuteronômio, tem Josué ali, depois de Josué ali vai, né, o livro dos Juízes. No livro dos Juízes a gente vai ver muitas quedas agora. O povo não era governado por Deus, porque Deus dava a instrução direta a Josué e Josué coordenava o povo. Mas aí agora, depois disso, depois desse período aí, os anciãos morreram, a geração nova não conheceu o Senhor, a palavra de Deus, porque o ensino da palavra foi barrado, foi parado. E aí eles não aprenderam a andar retamente no caminho do Senhor e andavam de acordo com o que queria. E nós vivemos hoje em tempos semelhantes, né? Muita gente vive do jeito que acha, do jeito que quer, porque realmente não conheceu o Senhor e a sua palavra na raiz, corretamente como se deve. Os testemunhos, as experiências com Deus, porque é necessário a gente também ter algumas experiências com Deus, para que a gente possa fortalecer a fé. E aí o que ocorreu? O que ocorreu nesse período de tempo? Né? Deus sempre foi levantando homens, mulheres, e ali, agora Deus passou do governo de Deus para o governo dos homens, né? Juízes. Né? Até o último juiz lá, que foi Samuel, né? Que o povo solicitou. Né? Samuel era usado por Deus. Né? Deus falava muito com Samuel e guiava o povo. E Samuel restaurou o ministério do ensino. Ele pegou o ensino e começou a ensinar o povo. Ele começou a ensinar, capacitar outras pessoas também, para poder não ficar só ali. E essa era a intenção de Deus, sempre foi essa, de que o homem conheça ele e ande com ele.
nos seus caminhos da maneira certa. E aí você consegue compreender, né, essa parte, né, do projeto das missões, que Deus ele sempre teve, né, pessoas ali para poder executar a missão, e de tempos em tempos cada um tinha uma tarefa específica para poder realizar dentro dessa tão grande salvação. E aí, a princípio, né, naquele momento ali, era governado por Deus, depois através de juízes, mas no período dos juízes foi um período de altos e baixos, derrotas e vitórias, por isso os israelitas pediram Samuel, né, juiz da época, que ele desse um rei. Eu falei que ficou juízes até Samuel, mas aí o povo ficou enchendo o saco, porque os outros países eles tinham um rei, e eles não tinham. Aí eles queriam imitar o mundo, vamos imitar o mundo, nós queremos um rei. Não estava satisfeito com o governo de Deus. Deus governando eles através do profeta Samuel. Um homem que foi totalmente dedicado a Deus a vida inteira. Profeta, juiz e sacerdote ao mesmo tempo. Alguém que andava diante de Deus retamente. Pede. E aí, um chefe militar, né, fazer suas guerras com as nações vizinhas. Saul foi escolhido para ser o primeiro rei de Israel. Mas Saul não permaneceu fiel a Deus. Deu lugar em sua vida a Satanás, para que Satanás trabalhasse, né? Durante todo o seu reinado, Saul para que perseguindo Davi, de que se ardia de inveja, combatendo os filisteus, foi em certo dia que, lutando contra os filisteus, Saul encontrou a morte, e mais tarde o seu reino caiu nas mãos de Davi, possivelmente pensando que fosse aquele que haveria de esmagar a sua cabeça, mas por sua infinita misericórdia restaurou a Davi. E aí você percebe que os ataques do inimigo eles não são à toa, não são aleatórios, vou atacar fulano, ciclano, beltrano, porque parece que tem gente que sofre mais do que as outras. Exatamente, se Deus tem um projeto na sua vida, você provavelmente vai ser muito mais atacado, porque o diabo já identificou que você é um dos escolhidos. E é por esse motivo que ele vai ficar colocando pedras, tropeços, embaraços na sua vida. E lembre uma coisa, deixa eu dar um adendo aqui rapidamente, abre um parênteses. Embaraço não é pecado. Às vezes o embaraço é algo bom para você, é algo permitido por Deus, mas é embaraço, não faz parte do plano original de Deus para poder cumprir através da sua vida. Por isso que o escritor vai dizer, né? Deixando todo o embaraço e o pecado. Porque embaraço não é pecado, embaraço é uma coisa, pecado é outra. Entendeu? Então se você está envolvido em algum embaraço, você só está distraído. A estratégia do diabo é deixar você ocupado com isso para você não cumprir o plano original que Deus quer. Entendeu? Deixa o embaraço e faça o que Deus lhe mandou fazer, em nome de Jesus. Mas vamos voltar lá. E aí por isso você consegue perceber, né? O diabo trabalhando, investindo na vida de cada um. Ele precisava saber quem era o escolhido de Deus para pisar na cabeça dele. E aí quando chegou no tempo de Davi, ele viu que Davi tinha algo especial. Tinha. Davi tocava harpa, os espíritos malignos se afastavam, era guerreiro, derrotou aquele que afrontou o exército do Deus vivo, né? 40 dias de humilhação. Davi chegou ali de repente do campo e ali vai, né, e derruba Golias, né, o que nenhum dos outros capitães e tal fizeram. Derrubou com uma pedrada só. E aí Satanás ele viu, não, esse camarada aí pode ser ele, vou investir contra a vida dele. A partir desse momento que Satanás identifica um homem escolhido por Deus, ele começa a atacar de noite, em todos os lados. A gente percebe que Davi teve muitos problemas. Também teve muitas guerras, ele foi muito ocupado, teve muitas coisas, e a gente consegue, né? Depois de Davi foi Salomão, um monte de problema que ocorreu também depois por causa dos milhares de ataques. E aí eu levo para você, né, antes da gente continuar mais ainda aqui, a seguinte indagação, né? Será que não é mais importante a gente entender como se defender do inimigo? Será que você leva a sério isso? Se proteger? Se tomar das armaduras de Deus que está lá em Efésios? Porque a consideração ali em Efésios é para que você se proteja, se previna e também ataque. Para que a obra seja completa na sua vida e você consiga concluir. Se você estiver desarmado, estiver desprotegido, você vai ficar a mercê a vida inteira e também quando chegar lá naquele grande dia Deus vai lhe cobrar. Você não está fora da responsabilidade só porque você não está armado. O fato de você não estar armado é só uma mentira de Satanás para você perder tempo. Você vai ser cobrado. Aquilo que Deus colocou no seu coração, você precisa se capacitar, melhorar e continuar aí fazendo. Mesmo que seja pouquinho em pouquinho, comece. Para que Deus ele venha fazer a obra dele na sua vida. Aquela que ele quer fazer através de você para alcançar outros. Gerar salvação em outras vidas. E aí a gente chega até aqui, nesse ponto, né? No próximo vídeo a gente vai dar continuidade, né? Dar uma repaginada ali nessa parte para que não fique tão gigante. A gente para aqui em Davi. E depois a gente dá continuidade no restante, né? Deus em Cristo lhe abençoe. Essa aula ficou um pouco grande, mas ela é boa porque ela nos mostra, né, uma lógica das missões. E vê que em algumas pessoas a missão foi diferente. Em cada período foi uma missão diferente.
em cada pessoa, foi executada de uma maneira diferente, né? Coisas diferentes aconteceram na vida de cada um. E a gente consegue perceber isso, né, da parte de Deus. Esse desejo de Deus de que nunca morresse essa chama missionária. Sempre Deus levantando um e trazendo um pelas suas descendências à tona, né, para o serviço, para executar a missão. Que Deus em Cristo lhe abençoe e até a continuação dessa aula. Essa é a aula 1 da matéria Missiologia, que estuda as missões. Portanto, que Deus lhe abençoe não só hoje, mas eternamente. Para a glória de Deus e até a continuação. Tchau, tchau.